Oi gente, tudo bem com vocês? Não reparem se minha voz estiver um pouco rouca, porque eu tô com uma dor de garganta daquelas, não melhorei ainda, desde semana passada que eu tô doente. Hoje eu apareci nesse vídeo sem maquiagem porque vai ser uma aqui e fala pra gente bater um papo. Todos os produtos que eu vou usar, eu vou deixar listados aqui no box de informações e lá no blog também. Primeiro eu gostaria de falar pra vocês que eu não sou médica. O que eu vou contar, o que eu vou compartilhar aqui com vocês é a minha experiência, tá? Então se alguém aí que estiver me assistindo e estiver tomando a pílula anticoncepcional e acontecer essas mesmas coisas que aconteceram comigo, eu recomendo ter um acompanhamento médico, não faça nada sem consultar o seu médico, tá bom? Então decidi fazer esse vídeo mesmo pra tentar esclarecer algumas coisas e ajudar com a minha experiência, tentar ajudar alguém aí que esteja pensando também em parar de usar a pílula. Antes de falar por que eu decidi parar de tomar a pílula, vou contar um pouquinho da minha história com o anticoncepcional pra vocês. Quando eu era adolescente, eu devia ter uns 16 anos, antes de conhecer meu marido, eu comecei a tomar a pílula anticoncepcional pra melhorar a questão de cólica e também a pele, assim. A minha pele, eu tinha bastante cravinho, eu não tinha uma pele acneica, mas a minha pele sempre foi oleosa. Então a pílula ajudou bastante nisso. E a questão também, que melhorou muito também as minhas cólicas, porque eu tinha cólicas fortíssimas, gente, assim, eu sofria demais, eu ia parar no hospital de dor. Então me indicaram, não foi o médico ou foi, eu não sei como que eu comecei a tomar realmente. Eu acho que eu fui no médico e ele indicou que eu tomasse por conta disso. E aí, depois eu conheci o Rodrigo, eu já tava tomando a pílula. Eu sempre tinha reação, algum tipo de reação com qualquer marca, qualquer dosagem do anticoncepcional. Eu passei por vários tipos de pílula, tomei Yasmin uma época, eu acho que o Yasmin foi o primeiro que eu tomei, porque na época diziam que ele era mais fraco, ele não dava nenhum efeito colateral e tal, mas comigo não foi assim, gente. Eu ficava muito inchada com o Yasmin, muito inchada mesmo, meu seio parecia assim que eu tava de TPM constante. Sabe aquela dor no seio que você tem na TPM? Pra mim era o mês inteiro assim, tomando Yasmin, eu não consegui me adaptar a ele. Aí depois eu tomei o Yas e também não foi legal, me deixava muito inchada. E depois eu comecei a tomar o Elaniciclo. Tanto que eu acho que agora surgiu uma polêmica aí com o Elaniciclo, que ele não é mais tão legal assim de ser tomado. Na época que eu tomei, ele não me fazia nenhum mal, era super tranquilo, ele não me causou nenhum efeito colateral grave que me incomodasse. Mas eu tomei ele por pouco tempo. Depois eu comecei a tomar o Selene. Eu só troquei o Elaniciclo pelo Selene por questão de preço mesmo. Mas por que eu decidi parar de tomar? Antes, o Selene não me dava nenhum efeito colateral, nenhum. Eu acho que eu tomei ele por 6 anos, mais ou menos. E ele nunca me deu nenhum efeito colateral, gente. Até que de um ano pra cá eu vinha sentindo muita enxaqueca, muita enxaqueca mesmo. Uma vez por semana era o mínimo de eu ter enxaqueca. E eu sempre tive enxaqueca, mesmo sem tomar anticoncepcional, eu sempre tive. Mas tomando um anticoncepcional de um ano pra cá, eu vinha sentindo enxaquecas constantes. Então eu falei, poxa, isso não tá normal. Aí eu ia no médico pra ver se era alguma coisa da enxaqueca mesmo, não era nada, tava tudo normal. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a ler algumas reportagens, alguns artigos sobre o anticoncepcional, porque eu já tava pensando em parar de tomar. Mas sempre foi muito cômodo pra mim tomar anticoncepcional pela questão mesmo de prevenir uma gravidez indesejada, né? De ser um contraceptivo mesmo. Simples, muito fácil de você controlar. Era só tomar o comprimidinho ali na hora certa todos os dias, que tava super tranquilo, eu ficava sossegada, porque eu não pretendo engravidar agora. Até algumas pessoas, quando eu falei que eu tinha parado de tomar anticoncepcional, perguntou se eu tinha intenção de engravidar. E não, eu parei por questão de saúde mesmo. Então, um dos motivos de eu ter parado de tomar o anticoncepcional foram as enxaquecas. Quando eu voltei pra faculdade, eu senti que eu tinha enxaqueca todos os dias. Eu ia pra faculdade, gente, dopada. Às vezes eu não enxergava o quadro na minha frente, eu não conseguia copiar a matéria, porque a minha vista ficava totalmente embaçada de remédio pra enxaqueca mesmo. E também eu comecei a me sentir muito irritada
eu me irritava facilmente. E não era época de eu estar irritada, não era TPM, não era nada. Eu ficava irritada, simplesmente. Eu me sentia muito cansada, não me sentia tão disposta, por exemplo, pra ir na academia, fazer minhas coisas e tal. E isso tava me prejudicando, então eu falei, gente, só pode ser um anticoncepcional. Porque era o único remédio que eu tomava na época, era a única coisa que poderia influenciar todos esses efeitos colaterais. Não tomava nenhum outro remédio, nem nada. E assim, o anticoncepcional eu sempre encarei ele como um remédio. Eu sabia que eu não ia poder usar ele a minha vida inteira, porque eu já tive conhecidas que tiveram trombose por conta do anticoncepcional, tiveram muitos problemas. Então eu sabia disso, sabe? Só que eu ficava enrolando porque é muito cômodo, né, gente? É muito simples você ter um método contraceptivo assim, fácil. Então, por isso que eu continuava com ele. Mas aí chegou essa fase que eu não conseguia mais tomar o anticoncepcional. E aí eu fiz uma coisa que eu não indico pra ninguém. Eu parei de tomar o anticoncepcional sem o acompanhamento do meu médico. Faz 3 meses que eu parei de tomar o remédio. E eu não fui no médico, não conversei com ele antes, porque o que acontece? Eu não sei se aí na cidade de vocês também é assim, mas aqui se eu vou marcar médico, eu tenho que marcar com muita antecedência. E eu já tava num nível de estresse com o anticoncepcional que não dava pra esperar mais um mês, sabe? Eu tinha que parar e pronto. E aí o que mudou depois na minha vida sem anticoncepcional? Bom, gente, eu tô muito mais disposta, eu tô assim... Lógico que agora eu tô doente, tô meio cabisbaixa, né, mas no meu dia a dia eu tô muito mais disposta, eu tô muito mais atenta, sabe, às coisas. Eu tive enxaqueca uma vez no mês só, que foi na minha época de TPM, que eu sempre tinha mesmo, era normal. Então eu tive enxaqueca uma vez no mês. Pra quem tinha enxaqueca todo dia com anticoncepcional, ter uma vez no mês, gente, é uma vitória. Sério, eu não aguentava mais tomar remédio pra enxaqueca e agora eu tomo uma vez por mês. Então assim, mudou demais pra mim. O que eu não gostei de ter parado de tomar o anticoncepcional, com certeza foi a minha pele. No primeiro mês que eu parei de tomar anticoncepcional, eu parecia uma adolescente com acne, assim. Todo dia eu tinha uma espinha diferente no rosto. Minha pele ainda não tá 100%, aqui é porque tá feridinho mesmo, que eu tive febre, aí eu acho que machucou, sabe? Quando sua resistência baixa e aparece tipo afta e tal, eu acho que é por isso que apareceu essa feridinha aqui na minha boca. Não é espinha, mas assim, eu tô tendo muita espinha aqui assim, no queixo. Então isso me incomoda demais, gente. Olha, sério, eu acho que a pele perfeita é a única coisa que me faria voltar ao anticoncepcional. Contraceptivo, a gente tá usando camisinha por enquanto. Não é o meu método contraceptivo favorito, nem do Rodrigo, mas é temporário. Eu vou voltar no meu médico, eu tenho consulta marcada com ele. Então eu vou voltar no meu médico e ver qual seria o método contraceptivo mais adequado pra mim. Eu tô pensando seriamente em colocar o DIU de cobre. Eu sei que ele também tem alguns efeitos colaterais, mas pelo menos ele não tem hormônio. Eu não quero mais ficar dependente de hormônio. Eu acho que o hormônio, ele te muda, ele modifica o seu físico e o seu psicológico também, ele influencia muito na sua vida. Então assim, se você aí tá pensando em começar a tomar anticoncepcional, pense muito bem, porque o hormônio é uma coisa que te deixa até dependente dele, sabe? Porque você vai ter aquela pele perfeita fácil, você vai ter um método contraceptivo fácil, então você fica um pouco dependente dele e acaba não vendo os efeitos colaterais. Por 9 anos eu fui dependente do anticoncepcional. Não tô falando aqui pra você parar de tomar, tá? Eu tô só contando a minha experiência e eu acho que isso deve ter um pouco mais de atenção nossa, porque em nenhum médico que eu fui até hoje, ele sentou comigo e falou dos riscos reais de se tomar anticoncepcional. Nunca nenhum médico me falou isso. Você descobre isso lendo a bula, você descobre isso sabendo de notícias tristes de mulheres que tiveram trombose, de mulheres que sofreram AVC por causa do anticoncepcional. Então eu acho que vale a pena você pesquisar, você se informar, para depois decidir o que você quer para o seu organismo e para a sua vida, para o seu dia a dia realmente. Depois que eu parei também de tomar anticoncepcional, uma coisa que muitas mulheres não divulgam é a questão da libido.
Eu senti a minha libido diminuir também nesse último ano que eu tava tomando anticoncepcional. E eu senti que já tá voltando ao normal, sabe? Uma coisa também que eu senti depois de parar de tomar o anticoncepcional foi que meu cabelo caiu demais. Eu não sei se isso acontece com muitas meninas aí que param com a pílula, mas eu senti o meu cabelo cair demais, senti ele ficar mais oleoso. Eu não tive grandes problemas com desinchar ou inchar. Eu sinto que a minha celulite diminuiu um pouco depois que eu parei com a pílula também. Não é uma coisa que fala, nossa, a pílula que causava celulite, não. Mas eu acho que ela aumentava, ela deixava a situação um pouco mais crítica. Eu sempre tive celulite, é uma coisa genética, minha mãe tem, então eu sempre vou ter também. E, assim, questão de alimentação também, né? Eu não levo uma vida muito regrada, mas eu acho que a pílula acentuava a questão da celulite. Não é que ela que causava, mas ela agravava um pouco. Então, vamos lá. Eu fiz o delineador, agora eu vou passar a máscara. Eu adoro essa máscara aqui da Eudora Soul. E, assim, a questão da pele e tudo mais, dá pra segurar, dá pra amenizar. Agora, a questão da contracepção, gente... A questão de, né, prevenir uma gravidez, porque assim, eu quero muito ser mãe um dia, porque agora eu não tô no momento ideal pra ser mãe, né? Eu voltei a estudar, a gente aí tá planejando algumas coisas da nossa vida, nossa casinha, então não dá pra eu ser leviana com isso, ser, assim, responsável com isso, de querer engravidar agora. Vai ser um pouco difícil se eu engravidar agora. Lógico que se vier, porque, né, gente, tá todo mundo que tem uma vida sexual ativa tá sujeito a isso. Seja tomando anticoncepcional, seja não tomando, seja usando camisinha, tá sujeito a isso. Então, se vier, a gente vai ficar muito feliz, a gente vai... Nossa, o Rodrigo, então, vai ficar, assim, nas nuvens, porque ele já queria que a gente engravidasse esse ano, mas por conta de trabalho e tal, a gente vai adiando um pouco. E sobre os efeitos colaterais que o anticoncepcional traz pra nossa vida, eu acho muito importante a gente discutir isso, sabe? E como eu tenho esse espaço aqui com vocês na internet pra conversar sobre isso, acho muito bacana eu aproveitar pra compartilhar minha história com vocês e vocês também compartilharem as suas histórias nos comentários e tal, e assim, uma ajuda a outra. Quando se trata do anticoncepcional, acho que não tem uma verdade absoluta, cada pessoa reage de um jeito a cada tipo de remédio. Então me conta aqui a sua experiência com a pílula, se você utiliza algum outro método contraceptivo, eu vou adorar saber, quem sabe me ajuda aí a me decidir agora o que eu vou fazer da minha vida, né? E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Vocês sabem que eu sempre falo aqui no final do vídeo que quem é amiga de verdade, assim, do peito, dá o like antes de dar play no vídeo, né? Mas se você não deu like ainda, não tem problema, ainda tá em tempo. Dá um likezinho aí se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no meu canal se você ainda não é inscrito, porque assim você recebe todas as novidades. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!